Vasco da Gama, eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, pois agora há pouco, pela parte da tarde, o técnico Ramon Menezes da Seleção Brasileira convocou uma lista de atletas para participarem num torneio quadrangular que estará sendo realizado em Punta del Este, no Uruguai. Irão participar as seleções brasileiras, Argentina, a seleção do Uruguai e também do Uzbequistão. O campeonato será disputado entre os dias 4 e 11 de setembro. Nesta mesma data, pelo menos perto dela, o Vasco terá 3 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco no dia 3 de setembro enfrenta o Brusque lá no sul. No dia 11 também de setembro enfrenta o Grêmio lá no sul também, e no dia 16/9 enfrenta a equipe do Náutico em São Januário. Ou seja, 3 partidas aí muito próximas e sendo inclusive uma dentro do período deste campeonato. E nessa lista aí do próprio Ramon Menezes, 2 jogadores do Vasco da Gama estavam presentes. No caso, o Eric Marcos, um grande destaque, uma grande revelação inclusive do Vasco da Gama, que atua pelo Sub-20 do Vasco, estará presente nesse campeonato, e também o Egnaldo. O Egnaldo hoje teve a sua primeira convocação à Seleção Brasileira Sub-20. Ele já foi chamado para participar de um período de treinamento na Granja Comari, com a seleção do próprio Ramon Menezes, mas ainda não conseguiu atuar pela seleção, Não teve um período aí realmente de convocações. Foi apenas chamado para participar do treino, mas não chamado em forma de convocação. E dessa vez foi oficializado, o Egnaldo tem a sua primeira convocação à Seleção Brasileira Sub-20 para esse torneio amistoso. Vai desfalcar o Vasco, é claro, vai fazer muita falta, mas a gente torce para que ele faça um bom período por lá. O Vasco já divulgou hoje através do seu site oficial, então liberou o Egnaldo aí para participar desse torneio. Enquanto isso, tanto o Andrei Santos quanto também o Marlon Gomes, que são 2 titulares da Seleção Brasileira Sub-20, 2 jogadores que sempre vêm sendo convocados, Ramon Menezes não os chamou para esse próximo quadrangular. Acredito que deve ter sido um consenso aí entre a diretoria do Vasco, o departamento de futebol e a CBF, já que tanto o Andrei Santos quanto hoje o Marlon Gomes são 2 peças essenciais para o Vasco da Gama, para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, devido a isso, Ramon Menezes não convocou nem o Andrei, nem o Marlon Gomes, mas o Egnaldo está aí sendo convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub. Salve, rapaziada, tem parceria nova aqui no canal para você vascaíno que curte fazer apostas esportivas. Nós fechamos com a Betfast, que hoje no Brasil inteiro estão pagando os melhores odds do mercado. Você não sabe o que é odd? Vou te dar um exemplo. Próximo jogo do Vascão, por exemplo, aí, você que apostar R$10 na vitória do Vasco, você vai triplicar essa grana e que vai estar entrando na sua conta. Então não tem nenhum site de apostas que está com os odds aí tão bons quanto os da Betfast. Então corre lá, o link está aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo. Só você clicar, fazer o seu cadastro, fazer aquele depósito inicial e, como eu falei, tirar proveito aí, que lá na Betfast eles não estão para brincadeira, irmão. Os odds lá são sensacionais e não é só nos jogos do Vasco, de todos os jogos aí, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions League, tem futebol do mundo inteiro e até outros esportes por lá também. Demorou? Grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui, parceiro, aqui é Vasco. Valeu!